Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e agora na aula de Fenômenos de Transporte 3, que a gente vai estudar os fenômenos de transporte de massa, nós vamos falar sobre concentrações, velocidades e fluxos, né? Vamos agora estudar um pouco mais macro as coisas, né? A gente estava estudando mais micro, um gazinho, uma moléculazinha de gás. A gente foi aumentando então para a gente falar de DAB, e agora vamos falar de velocidades, de fluxo, de coisas mais palpáveis, mais macros. Então, algumas definições elas são importantes ser lembradas, tá? Serem lembradas. A primeira delas é a massa específica, o ρI, massa específica de I, que é a relação entre a massa de uma determinada espécie I em relação ao volume, tá? Outra coisa que é importante é a concentração molar dessa espécie. A concentração molar dessa espécie, ó, se o número de mols é a massa sobre a massa molar, né? E concentração molar é número de mols por volume, certo? Então eu posso substituir, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, a concentração é o número de mols sobre o volume. O número de mols é a massa sobre a massa molar, aí a equação fica massa molar vezes volume, certo? E eu sei o seguinte, ó, essa massa aqui é de um determinado componente, né? E aí a gente acabou de definir o ρI lá em cima, ó. Então isso daqui é a mesma coisa que o ρI que a gente acabou de definir. Tá? Então é uma outra forma aí, ó, essa massa molar também é a massa molar do componente I, é uma outra forma de determinar a concentração molar, se você tiver a densidade, né, a densidade não, a massa específica do componente I. Tem uma diferença pequena entre massa específica e densidade. Densidade é do todo, se tiver duas fases, três fases em um sistema, se você pegar a massa dele todo e dividir pelo volume, você vai estar falando de densidade. Já a massa específica, ela é a massa específica de uma espécie dentro de um sistema, ou de uma fase dentro de um sistema, em relação ao volume total. Nós vamos trabalhar com três frações, principalmente fração mássica, né, que é a relação, né, a massa do componente I pela massa total, né? Aqui a gente colocou como ρI sobre ρ porque é muito mais fácil você ter esses dados aqui de ρI e de ρ do que as massas propriamente ditas. E por que essa equação funciona? Porque ρ ou ρI vai ser a massa I pelo volume. E ρ vai ser a massa total pelo volume. Então o volume é a mesma pessoa, então eles vão se cortar aqui, ó, nessa divisão. Tá? Então essa é a fração mássica, né? Representa quantos por cento em relação a toda a massa que há de um determinado componente. Então se esse WI aí, ó, se esse WI der 30%, 0,3, né? Significa que de toda a massa, 30% é deste componente em específico, dessa espécie em específico, tá? Os outros dois eles vão ter o mesmo significado, tá? São frações molares do mesmo jeito, só que eles são diferenciados, a letra deles é diferente, para a gente poder definir quando que é líquido e quando que é gás, tá? A gente vai usar muito mais essa parte aqui, esse YI que é para líquido. Mas são relações entre as concentrações. Lembrando que essa concentração aqui, ó, é o número de mols de I pelo volume, e essa aqui é o número de mols total pelo volume. Os volumes se cortam, aí fica número de mols de I por número de mols total, beleza? Que é a equação já genérica para falar de fração molar. Outras considerações importantes é que a densidade total da substância é a soma de todas as pequenas densidades, tá? A concentração total da substância é a soma de todas as concentrações. E para isso aqui ser verdade, a gente tem que considerar um sistema ideal, ou mais idealizado, né? Porque na hora que você vai juntar várias substâncias, várias moléculas, existem interações entre essas moléculas aqui, elas podem se repulsar ou se atrair. E ao se repulsar, o volume final ele fica diferente do volume de cada uma das amostras da sua mistura.
certo? E aí, se for ideal, isso não vai ser considerado, isso acontece, né? Equações que podem ser aceitas sendo ideal ou não, são essas três aqui, ó. Na hora que eu somo todos os percentuais, né? Eu tenho 10% de um, 20% de outro componente, 50% de outro. Na hora que eu somar tudo, dá 100%. Um é a mesma coisa que 100%. E isso é válido para a fração molar para líquidos, fração molar para gases e para a fração mássica também é válido, tá? Outra coisa, a gente vai precisar calcular a volta e meia a massa molar em 1/2, né? Se a massa molar em 1/2, então a gente tem que fazer uma massa molar média, tá ok? E aí como é que eu faço uma massa molar média? Eu vou fazer uma média ponderada, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um componente que a fração molar dele é 10% e a massa molar dele, que eu vou colocar 1 e aqui 1 também, e a massa dele vale 50. E outro componente, que a fração dele é 90%, e a massa molar dele vale 2. Então, na média aqui, ó, você tem que estar muito mais próximo desse cara aqui, ó, do M2, por quê? Porque ele representa 90% de toda a sua amostra. Então, por isso que tem que ser ponderada, né? Aí, como é que ficaria essa conta? Seria 90% do 2 com mais 10% do 50. 90% é 0,9 vezes 2 e aqui é 0,1 vezes 50, certo? Isso aqui resultaria em 2 vezes 0,9 com mais 0,1 vezes 5, resultaria em uma massa molar média aí, ó, de 2,3 gramas por mol. Se você não tiver a fração molar para definir a massa molar, se você tiver em vez de fração molar, se você tiver fração mássica, aí a equação que você já tem que usar é essa equaçãozinha aqui, ok? Então, em vez de fazer a somatória de y e mi, você vai fazer a somatória, né, de wi e mi e depois vai inverter as coisas, vai multiplicar cruzado depois que você terminar de fazer a continha, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, o que é fluxo? Fluxo é uma quantidade de qualquer coisa, seja de matéria, massa, mol. É uma quantidade que passa em uma determinada área. Então essa quantidade aqui, ó, vamos imaginar aqui um tubo. Esse tubo ele vai ter uma areazinha aqui, ó. Vai ter uma área. Nesse caso aqui, essa área vale πr ao quadrado. Então é a quantidade de matéria que passa por aqui, ó, por segundo, por exemplo, né? Então vamos supor que nessa área aqui passa, sei lá, 20 gramas, passa nessa área, né? Vamos supor que essa área aqui tenha 1 metro quadrado. Passa em 1 metro quadrado a cada segundo. Então isso é um fluxo, né? Só que aqui no caso a gente especificou como um fluxo mássico, essa quantidade, né? Foi mássica, mas essa quantidade ela pode ser volumétrica, eu posso definir um fluxo volumétrico, eu posso definir um fluxo molar, eu posso definir o fluxo que eu quiser. Então o fluxo mássico, as unidades dele ficam assim, ó, quilograma por metro quadrado vezes segundo. Isso aqui se for no SI, né, gente? Então eu posso definir esse fluxo assim também, ó. Presta atenção, ó. Quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo, ó. Eu corto aqui o cubo com o metro. E aí eu chego nas unidades que tinha lá em cima, ó. Chego nessas unidades aqui, ó. Quilograma, metro quadrado vezes segundo. Então a análise dimensional bate. E o que seria quilograma por metro cúbico que está escrito aqui, ó? Poderia ser, por exemplo, a massa específica. E o que é metro por segundo? Metro por segundo é a velocidade, certo? De um determinado termo. Então o fluxo de uma determinada espécie, né, fluxo total de uma determinada espécie, ela pode ser, se for um fluxo mássico, ela pode ser descrita por essa multiplicação entre ρi e vi, ok? E se o fluxo for molar? Aí se for molar, no lugar de quilograma, a gente vai ter mol, beleza? E aí esse fica mol por metro quadrado vezes segundo, e aí via de análise de unidade, eu posso escrever isso também como mol por metro cúbico e metro por segundo, ó.
Esse metro cúbico, às vezes ele é usado aqui litro, tá? Nessa expressão. Então, mol por litro, muitas das vezes é a expressão usada para falar de concentração de uma determinada espécie. Então, quando eu multiplico a concentração de uma determinada espécie pela velocidade dessa espécie em um meio, o que eu vou ter? Eu vou ter o fluxo molar dessa espécie. E perceba a diferença na notação, gente. Ó. Quando eu estou falando de fluxo molar, eu coloco um J maiúsculo. Quando eu estou falando de fluxo mássico, eu coloco um J até minúsculo, tá ok? Tá ok? Então esse aqui é o fluxo molar, tem um pontinho aqui em cima. E esse é mássico, né? Esse aqui é o mássico. E o molar é um J maiúsculo, tá? A partir de agora a gente vai falar um pouquinho das velocidades. Deixa eu ver o tempo aqui.